Luz, câmera, ação, gravando! Muito bem-vindos a mais um programa Léo Jesus, aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Vamos trazer notícias do nosso tricolor paulista. Alguns ex-jogadores saíram em defesa do Rogério Ceni. Eu até concordo em partes, mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente para debater com vocês. Quero falar que tem jogador do São Paulo que pode deixar o tricolor e migrar para o Vasco da Gama ou até outros clubes do Brasil. Se tem jogador que sai, podem chegar mais 4 jogadores no São Paulo. Vou contar para vocês em que posição o São Paulo pretende trabalhar isso também. Jogador do São Paulo convocado para a seleção e muito mais notícias do nosso tricolor paulista. Tem até Júlio Casares se dando mal na justiça. Eita lasqueira, vem a vinheta. Bora começar o vídeo, pessoal, falando de Júlio Casares, que sofreu uma derrota, e aqui, ó, precisa de aspas nessa derrota. Lembra daquele caso para mim, que inclusive atrapalha muito o futuro do São Paulo, onde Júlio Casares, Outton Aires e companhia fizeram aquela mudança, aquela manobra no Estatuto do São Paulo com o jogo andando, né? Manobra essa que permitiu a Júlio Casares se reeleger para a próxima eleição, e asseguro para vocês, Júlio Casares já está reeleito. A questão vai ser uma mera formalidade, aquele teatro das tesouras, para mostrar quem é que vai perder de Júlio Casares, mas ele será presidente por mais 3 anos, tá? Enfim, gente, muitos torcedores se revoltaram na ocasião, alguns sócios do clube também começaram a chamar Júlio Casares de golpista, né? Alguns canais do YouTube, das redes também trataram aquilo como um golpe. Júlio Casares e Outton Aires ficaram insatisfeitos na ocasião e processaram alguns torcedores. Foram 4 processos pelo Júlio Casares e 2 já saíram os resultados. Deixa eu pegar o nome aqui dos sócios. Christian Orberg e Fábio Guacone Machado. Os 2 processos referentes a essas pessoas saíram com derrota do Júlio Casares. O Ministério Público aconselhou o Tribunal de Justiça de São Paulo, informando que não há dados suficientes para demonstrar o que o Júlio Casares se defende. Enfim, gente, o Júlio Casares perdeu. Esses torcedores não terão que pagar nada para o Júlio Casares, né? Já não basta, né, Casares? O Doril que eles têm que tomar, tratamento para pressão, de tudo que vocês fazem com São Paulo, só faltava ter que pagar danos morais para um incompetente como você e a sua gestão, né? Esses torcedores se livraram, aí muita gente nas redes sociais, o Casares se né? Os Casares se né? Mas a verdade é que não, pessoal, tanto faz o que daria para o Casares. Pode ter certeza que quem está precisando de grana sou eu, você que está me assistindo aí, a maioria de nós, não é o Júlio Casares. O que ele queria, ele conseguiu na ocasião. O Júlio Casares, através do medo, existia uma inflamação nas redes sociais, também chamando o Júlio Casares de golpista, pressionando. E na ocasião, quando ele vai à justiça, olha, não me chama de golpista que eu vou para a justiça. Ele acaba, através da manobra do medo, esfriando essa situação de protesto contra o golpe. E na ocasião ele conseguiu isso, né? Conseguiu dar essa ducha de água fria, não a que acabou, mas ele conseguiu dar uma gelada nessa situação, e era o que ele precisava. A intenção dele de tentar resolver através do medo, eu acho que foi efetivada com sucesso. Então não entrem nessa linha de o Júlio Casares se deu mal, né? Não, ele se deu muito bem, ele e toda a sua cúpula, e digo mais, Júlio Casares está reeleito presidente do São Paulo por mais 3 anos. Vocês podem vir cobrar aqui, eu aposto esse canal com você sem medo de errar. E antes de continuar com as informações do São Paulo, pessoal, tá passando na sua tela aí esses R$2 do meu amigo Henrique Bolsas Neto. Aliás, de novo, né? Nosso querido presida, apertou o botão valeu. O botão valeu fica perto dessa aba aí, na mesma linha onde fica o botão like. O valeu eu só venho aqui sempre agradecer a quem manda no vídeo posterior. O like eu peço. Manda o like aí, pessoal. Você que já conhece o canal, deixa o like. Você que não conhece ainda, assista o vídeo. Se gostar, se inscreva no canal. E eu peço de verdade, gente, que diferença que vai fazer o meu like. Você não tem ideia o quanto o like colabora com o nosso trabalho. Então, se você não tem o hábito, eu peço para que você passe a ter, para ajudar o meu canal, se você achar, claro, que o canal mereça essa sua força, beleza? Vamos continuando aqui com o nosso tricolor paulista. Quero falar agora de mercado da bola.
Primeiro, quem pode sair do São Paulo, o Natan ainda pode sair, tá, gente? Mantenha o interesse principalmente do Vasco, o Cruzeiro sonda a situação do Natan e dizem que tem mais times ainda, né? Setoristas falam que alguns times estão interessados no Natan e, francamente, não é um jogador que tenha agradado tanto a comissão técnica para que, olha, seja inegociável. Então não estranhe se Natan não jogar mais no São Paulo, tá? Propostas devem ser colocadas, isso já não estão em negociação aí. E o Natan pode ocorrer sim de sair do São Paulo e não estar mais no tricolor no Campeonato Brasileiro. Se o Natan sai, alguns jogadores podem também chegar no São Paulo, tá, pessoal? São Paulo deve ir atrás de um lateral esquerdo, de um meio-campo armador, de um atacante de lado e de um centroavante, tá? Essas são as posições que o São Paulo está no mercado. Não esperem o Messi. Porque também se chegar o Messi vai ter que jogar o quê? De volante? Porque no lugar do Nestor não vai jogar. Realmente. Mas não esperem o Messi, nem que seja para ficar do banco do Nestor. Não esperem o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Mbappé, nada disso, tá? O São Paulo deve contratar jogadores modestos, talvez de repente até do próprio Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, jogadores para compor o elenco nessas posições. Por que o ponta? Por causa da questão do Pedrinho, gente. Pedrinho provavelmente não jogará mais no São Paulo. Até uma informação a mais aqui, de repente pode ir até para o América, tá? Voltar ao América Mineiro. O América verifica de perto essa situação do Pedrinho e tem algum interesse, dependendo do desenrolar, de ter o Pedrinho no seu plantel e pegar o empréstimo para ele, né? Que hoje o Pedrinho pertence ao Lokomotiv da Rússia e voltar ao América pelo menos até o final da temporada, tá? Então você talvez não conte com o Pedrinho, por isso você precisa de um ponta, meio campo armador. Eu tô querendo entender para que o Rogério foi mantido. Para que um meio campo armador se o Rogério Ceni é o técnico? Porque ou vai ter que achar o meio-campo armador que volta para marcar o centroavante adversário. Enfim, mas o São Paulo está de olho nessa posição. Lateral esquerdo e centroavante. E aí vem uma preocupação enorme. Por que lateral esquerdo se já contratou o Caio Paulista? Porque o Wellington se machucou e ainda não foi descartada uma possível cirurgia no Wellington. É isso mesmo, eles ainda não decidiram. Daqui a pouco vai para um mês que acabou o jogo, eles ainda não olharam para o Wellington e falaram, olha, isso é para cirurgia ou isso é convencional. Não sou médico, não entendo nada. Só estou passando a informação que ainda não fizeram isso, tá? E Caleri, por isso centroavante. E o Herisson? Pois é, tem o Herisson, mas o Caleri também não está descartado uma cirurgia nele. A tendência, principalmente do Caleri, a coisa vai andando bem e o Caleri deva jogar normalmente, tá? Mas não existe 100% de segurança, por isso essas 4 posições que o São Paulo deve trazer para reforçar, pelo menos inchar um pouco mais esse elenco, que devido a tantas contusões ficou bem escasso. E a outra informação importante é o Mendes, volante equatoriano. Ei, Mendes, hein? Jefferson Mendes perdeu o pênalti, mas acredito que é um bom jogador. Tanto bom jogador convocado para a seleção equatoriana, então desfalcará o São Paulo aí por alguns dias nessa intertemporada do São Paulo aí, vamos chamar assim, e não estará à disposição. Questão de jogos, não vai ter problema para o São Paulo, que o São Paulo não vai jogar durante esse período de data que vai ter os jogos do Equador, mas acaba atrapalhando um pouquinho na questão de treinamento de time, né? O próprio Mendes, que é uma posição muito concorrida, você tem Luan, tem Gabriel Neves, tem Pablo Maia, então de repente esses dias fora pode até prejudicar, entre aspas, no São Paulo Mendes na briga por uma vaga, mas certamente ele não está preocupado com isso, né? Vai representar a sua própria seleção, então certamente o Mendes está muito feliz e parabéns, Mendes, pela convocação. E falando do comando técnico do São Paulo, o assunto Rogério Ceni vai seguindo e o Rogério Ceni tem a defesa de alguns ex-jogadores do São Paulo. Entre eles, eu quero destacar aqui Dodô e Cicinho. Falando do Cicinho rapidamente, o Cicinho falou que o Rogério não precisa passar por isso, que existem muitos jogadores mimados no São Paulo. Ponto. Jogadores mimados, concordo totalmente com o Cicinho, ele ainda cita, né, quem é o Marcos Paulo e etc. E aí o Dodô também, até me admirou, hein, Dodô? Acompanhei sua carreira, Dodô foi um grande jogador de futebol, mas o Dodô dando esse exemplo aí de que tem que chegar muito mesmo em jogador. Eu estava no Morumbi quando o Dodô fez um gol de empate contra o Guarani,
em uma fase muito ruim do São Paulo, e a torcida estava pegando no pé do Dodô, e o Dodô mandou banana para a torcida do São Paulo. Então é mais ou menos, né, Dodô? Faço o que eu falo, não faço o que eu fiz, mas vamos por lá, tá? Mas eu não estou defendendo não, o Dodô tem certa razão, abre aspas pro Dodô aí. Eu faria a mesma coisa, já está ruim, vai jogar contra? Fala pra mim, fala comigo. Em relação ao Marcos Paulo, eu dou razão ao Rogério, eu faria a mesma coisa. Vem cá, garoto, eu não coloco você pra jogar porque você não tem condições neste momento. Eu sou o técnico, quem decide quem joga sou eu. Palavras do Dodô sobre o Marcos Paulo. O Dodô cita que faria a mesma coisa que o Rogério fez, e aí o Dodô fala, né, o que eu coloquei aí pra vocês, do que o Rogério teria feito. Ele não fez a mesma coisa, Dodô, tá? Não foi a mesma coisa. Se o Rogério tivesse feito isso que você fez, teria menos críticas. Em particular, chamando o Marcos Paulo, falando umas verdades pra ele, tinha que ser falado mesmo. Mas o Rogério chamou o grupo inteiro, colocou o Marcos Paulo na frente de todo mundo, e aí o que ele falou lá, só Deus sabe, mas aí talvez algo parecido com o que você falou. Elogio, tá, gente? Elogio em público. Crítica em separado. Ah, mas o Marcos Paulo também criticou o Rogério Ceni em público. Pois é, gente. O gestor não pode bater com a mesma moeda. Não é regra. Por isso que ele é gestor. Ele tem que dar o exemplo, mostrar diferente. Mas o que me incomoda nessa questão do Dodô, do Cicinho, alguns outros, o Neto também falou isso, né? É porque eles estão trazendo a discussão para um ponto que eu discordo, tá? Eu acho que tá muito raso falar, olha, o torcedor tá preferindo o Marcos Paulo ao Rogério Ceni. Não é isso que tá acontecendo, pessoal. Ninguém tá preferindo o Marcos Paulo ao Rogério Ceni. Se é um ringue, Marcos Paulo e Rogério Ceni, cara, pelo amor de Deus, metáfora, tá, gente? Metáfora. Que o Rogério trucide o Marcos Paulo, mas não é isso. É Rogério versus Marcos Paulo. É Rogério versus Gabriel Neves, Rogério versus Luan, Rogério versus Patrick, talvez Rogério versus Nicão, ficou no ar, Rogério versus metade do grupo do Cruzeiro, Rogério versus alguns jogadores do Flamengo, e quando era jogador, Rogério versus Ney Franco, Rogério versus Baresi, Rogério versus Cuca. Importante lembrar. Rogério já esteve do lado o qual hoje ele combate, que era o lado dos jogadores, e causou também alguns atritos com o treinador. Não acho o Rogério Ceni mau caráter, passa longe disso. Acho que o Rogério Ceni tem muita dificuldade de relacionamento. Não é tomar partido para Marcos Paulo. Eu trocaria o comando técnico do São Paulo, pessoal, com dor no coração. Eu não acho o Rogério Ceni uma aberração de treinador. Sei que muitos de vocês acham isso. Acho que o Rogério tem potencial para ser um grande treinador, um dos melhores treinadores do país. Se abrir a mente dele, se melhorar não só a questão da abertura da mente, é para desenvolver melhor tecnicamente, taticamente, falando a sua capacidade de desenvolver time de futebol, mas principalmente de se relacionar, de gestão de grupo. Então não é Rogério versus Marcos Paulo. É a questão de como o Rogério lidar com essa situação. Rogério poderia estar certo no caso Patrick, no caso Marcos Paulo, no caso Cruzeiro, no caso Flamengo, no caso João, no caso Pedrinho, no caso Luizinho, no caso Tio Patinhas. Ele poderia estar certo em todos esses casos. É improvável também, né, que sempre o cara tá certo e todo mundo errado, mas vamos partir do ponto que ele esteja certo. A questão é como o Rogério administra problemas. Hoje o futebol tem muito mimado. Pessoal, essa geração de hoje da idade desses jogadores são mimados. Você não vê isso no seu dia a dia aí na sua casa? São mimados. A questão é como o gestor lidar com isso. Como que você, gestor de pessoas, consegue transformar o mimado em raiz? Ou a solução é sempre dar um tapa no mimado e mandar ele embora? Em resumo, Cicinho, Dodô, vocês não estão errados no que vocês estão falando. Só que a pauta não é esta. É muito raso falar que tá tendo uma treta entre Rogério e Marcos Paulo e a torcida tá indo pro lado do Marcos Paulo. Não é isso que tá acontecendo. A questão não é Rogério versus Marcos Paulo. A questão é como o Rogério faz gestão de pessoas. Essa que é a grande questão. Então você, Cicinho, Dodô, grandes jogadores que eu, cara, adoro vocês também. Vocês não estão errados no que vocês estão falando. Na minha opinião, vocês estão errados na leitura do que está acontecendo. Mas essa é só a minha opinião, quero a sua também nos comentários.
E pessoal, mais algumas informações importantes, tá? O São Paulo tem um longo período ainda de pausa aí para treinar, para desenvolver time. O próximo jogo deve ser no dia 5 de abril pela Copa Sul-Americana, sorteio da Copa Sul-Americana agora no final de março, então ainda não sabemos quem é o adversário, tá? Até lá, o planejamento do São Paulo é fazer alguns amistosos, tá, gente? Não sei quantos, mas citado pelo São Paulo no plural. Então, imagina 2, 3, não sei quantos amistosos. E um possível jogo deva ser o Curitiba, tá, pessoal? O São Paulo deve convidar o Curitiba para fazer um amistoso. Esse amistoso pode acontecer tanto em Curitiba, quanto no CT da Barra Funda, ou até mesmo em Cotia, tá? Não será um amistoso com portões abertos, não esperem que ele acontecerá no Morumbi, mas pode sim acontecer em Cotia, ou Barra Funda, enfim, São Paulo e Curitiba tem tudo para ser pelo menos um dos amistosos que o São Paulo pretende fazer para poder desenvolver esse elenco. Tomara que as coisas melhorem, tomara que dê resultado. A torcida vai ser sempre para isso. Acho que a continuidade do Rogério, ela pode dar certo? Eu acho que pode dar certo. Léo, você acha que é uma tendência? Eu acho que a tendência não, já é 1 ano e meio de trabalho. Agora a torcida é que sim, manteve o Rogério, o apoio do São Paulino sempre terá. Eles sabem que pode contar com isso. Às vezes a minha única dúvida é se não se aproveitam dessa nossa boa vontade. Essa dúvida eu tenho, tá? Galera, ó, link fixado no primeiro comentário é do meu Instagram. Se você estiver interessado em notícias rápidas do São Paulo, segue a gente lá e vai aparecer o card do meu canal Léo Jesus Esportes. Gente, nós temos 2 notícias por dia, tá? Isso de segunda a sexta, final de semana é só aqui. Mas de segunda a sexta, esteja inscrito também no canal Léo Jesus Esportes. Eu apareço com a camisa azul aí, são 10 segundos que você vai gastar aí. Acabando o vídeo agora, clica lá, coloca inscrever para você não perder, né? Senão você fica só nesse, aí fica só com uma notícia. Eu desejo que Jesus Cristo, meu amigo, abençoe a sua vida e muito obrigado por hoje ter dado uma oportunidade ao canal SPFC TV Léo Jesus. Gente, aquele abraço, tchau, tchau.